boa tarde a todos. Então, nós vamos começar mais um jornal aqui no dia 26 de maio de 2020. Nós tivemos aí desde o dia, no comecinho de maio, né, no dia 9 até agora, dia 24, nós estamos sem o jornal, por conta de alguns problemas em relação à edição do nosso jornal. Nós queremos pedir muita desculpa aos nossos inscritos, a todas as pessoas que sempre estão nos assistindo e sempre colaborando. Então, no jornal de hoje nós falaremos sobre os casos de coronavírus no país, no nosso estado do Pará. Nós falaremos em relação dos medicamentos de hidroxicloroquina e da cloroquina, que são os medicamentos que estavam sendo testados para o uso contra o combate ao coronavírus. A gente vai falar também do tempo com a Ana Alice, né? Falando se o tempo vai ser bom, se o tempo vai ruim. E a gente vai falar também, né? Lembrar daqueles nossos vídeos legais com a Maria Adelaine, trazendo sempre informações legais, informações divertidas, para sempre a gente estar sorrindo um pouco nesse momento de pandemia. Então, vai começar mais um Jornal Rural. Bom, né? Então, gente, a gente está aqui com mais um jornal e nós vamos falar dos casos de coronavírus, né? Os números confirmados até agora, que por enquanto são os casos que foram testados oficialmente. Bom, no Brasil todo nós temos 377.711 casos confirmados, temos 23.606 mortes ocorridas, óbitos em todo o nosso país. E casos recuperados, nós temos 153.833 casos recuperados de pessoas que se recuperaram e venceram a Covid-19, que é uma notícia muito importante para a nossa população. Então, no Pará nós já temos 24.125 casos confirmados de coronavírus, com 2.148 mortes ocorridas. Então, esses números estão crescendo muito rápido, aonde, às vezes, muitos casos não foram confirmados, não foram feitos testes, e aí a gente não tem um número eficaz, por conta de que, às vezes, as pessoas estão com coronavírus, mas ela não faz o teste para entrar no boletim do Ministério da Saúde. Em Tucuruí, nós temos 281 casos confirmados em Tucuruí. Nós temos 78 pessoas já se recuperaram da Covid-19, mas nós temos, infelizmente, 38 mil óbitos ocorridos. E eu quero deixar uma mensagem muito importante para todos os comunitários da igreja Nossa Senhora da Conceição, que nós perdemos uma serva, uma missionária da nossa comunidade, né? A irmã Zuila. Nós vamos mostrar uma foto dela agora, né? Então, ela fez um papel muito imenso na nossa igreja, na nossa paróquia, que é a São José. Mas, assim como nós sabemos que lá no céu ela está num lugar muito bom, num lugar melhor do que a gente está agora, né? Ela deve estar muito rezando por nós que estamos aqui na Terra, e nós rezamos pela alma dela. Bom, então nós vamos falar agora um pouquinho de notícia boa, um pouco de notícia feliz, um pouco de notícias legais com a nossa repórter Maria Adelaine. Boa tarde, Maria Adelaine. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde a todos. A gente está aqui nessa paisagem linda, nessa diversão, que teve uma enchente no nosso garapé.
choveu muito, muito mesmo, e encheu muito o nosso garapé. Nós pensávamos que não ia encher mais. Nós pensávamos que nós não íamos mais banhar aqui e a água ia acabar. Mas nós pedimos para Deus e Deus deu essa chuva e aumentou a água no nosso garapé. Eu estou pedindo desculpa aqui porque nós ficamos sem jornal por conta de alguns problemas da nossa edição. E foi isso. Boa tarde, Ana Clara. Então, gente, agora nós vamos falar da hidroxicloroquina e da cloroquina. Bom, as pesquisas com os remédios, da hidroxicloroquina e da cloroquina, amplamente usados no combate contra doenças como lúpus, artrite, reumatoide, aumentaram a esperança para o tratamento da Covid-19, apesar que ainda não há evidências conclusivas sobre a eficácia da droga. Cientistas de diferentes países dedicam tempo e esforços aos estudos de seus efeitos em pacientes com o novo coronavírus, Bom, mas nós sabemos que de um tempo para cá, de uma semana, o Ministério da Saúde aqui do país, a OMS, a Organização Mundial da Saúde do mundo, suspendeu as pesquisas sobre o uso dos remédios, da cloroquina e da hidroxicloroquina contra o combate da Covid-19, por conta de os efeitos colaterais desses dois remédios. Os efeitos de toxicidade variam de acordo com o organismo de cada pessoa. Os medicamentos podem causar problemas como distúrbios de visão, irritação gastrointestinal, alterações cardiovasculares e neurológicas, cefaleia, fadiga, nervosismo. Quem tem psoríase ou porfiria pode ter ataque agudo da doença, prurido, a queda de cabelo e exantema cutâneo. Então, e nessas pesquisas, muitas pessoas, assim, de uma pesquisa entre 100, 11 pessoas morreram. Metade ficou com problemas, tipo que já tem uma doença, uma doença já prolongada, e esse remédio fez aquela doença avançar. Então tem vários problemas, E para que servem a hidroxicloroquina e a cloroquina? As drogas são usadas para tratar da doença como lúpus, eritematoso, sistêmico e discoide, artrite, reumatoide e juvenil, doenças fotossíntese e malárias, Então, a gente pode ver que a gente teve sim esperança dessas drogas, que pudessem fazer uma coisa muito importante aqui no uso contra o coronavírus, Mas nós teremos várias forças e a gente vai conseguir que a ciência consiga logo um remédio eficaz, uma vacina, uma imunidade para todo mundo. E a gente pede que todas as pessoas rezem, orem, para que esse dia chegue lá. Bom, agora nós vamos falar do tempo com a Analice. Boa tarde, Analice. Olá, Ana Clara, boa tarde a todos. Estou aqui nesse lugar lindo, com esse sol. Está meio escondido atrás da nuvem, mas já vai aparecer. E eu venho pedindo desculpas por falta desses jornais que não foram gravados. A Ana Clara já falou. E o fluxo de água, gente, aumentou muito. Parecia que ele ia só diminuindo, ia secando, mas não, gente, aumentou demais. E vamos falar. E a Maria, a repórter Maria, mostrou. Gente, vocês viram que tá muito cheio mesmo. Vou falar aqui da sensação térmica de 102 graus, principalmente nublado.
20 horas nublado, às 22 horas nublado também, às 23 horas nublado e daqui para meia-noite é 30% de chuva com raios à meia-noite. Não, na verdade de madrugada. Nublado às 1 hora da manhã, nublado às 2 horas da manhã, 40% de chuva às 3 horas da manhã, 30% de chuva com raios às 4 horas da manhã, 50% de chuva com raio às 5 horas da manhã e 40% de chuva com raios às 16 horas. Então vai ser uma chuva bem forte daqui de madrugada para 6 horas da manhã. Vai ter muita chuva. Mas das 14 horas, 18 vai ter muito sol, gente. Mas isso não quer dizer que vai abaixar o garapé. Isso vai aumentar. Fique em casa, use sua máscara, faça sua higienização e mande aqui nos comentários. #máscara salva. Então voltamos com a Ana Clara. Bom, obrigada, Analice, por estar trazendo essas informações, né? Do tempo, né? Que são muito boas, muito eficazes. Então, gente, nós não gostaríamos de estar chegando ao fim do nosso jornal, mas é isso, né? A gente vai ficando aqui para terminar o nosso jornal. Eu quero agradecer pela compreensão de vocês. Eu peço desculpa também por esses dias nós estarmos sem o jornal, mas nós voltaremos com muitas forças, muitos agradecimentos. Nós precisamos de muitas forças e por isso que a gente quer que vocês se inscrevam no nosso canal, deixar o like de vocês e comentarem utilizando a hashtag Máscara Salva, né? Nós vamos mandar um beijo para todas as pessoas que nos assistem, né? Que já estão loucas, né? Já estão perguntando por que o jornal parou. Então, nosso jornal chegou ao fim. Muito obrigada pela compreensão de vocês e amanhã nós retomaremos o nosso jornal novamente. Boa tarde e até amanhã.